Jornalista Beto Almeida, é mais uma votação importante no Senado para diminuir os prejuízos que a pandemia do coronavírus está gerando para as empresas e para os trabalhadores. Luzeno, tem muitos projetos tramitando no Senado, porque na realidade é o seguinte, os senadores na realidade têm demonstrado aí uma empatia com parte da população que não está conseguindo manter sua renda mensal por causa da crise do coronavírus. E isso tem levado vários senadores a apresentarem propostas para suspender o pagamento de empréstimos durante a pandemia. No caso aí, Luzeno, a gente fala suspender, quer dizer, não é simplesmente o calote, não. As propostas não falam em calote, é suspender o pagamento, por exemplo, de parcela de financiamentos imobiliários, no caso de quem tem, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, suspender, por exemplo, os descontos em folha, né, de valores referentes a empréstimos consignados, que foram contratados por empregados, por aposentados, por pensionistas, e isso, naturalmente, enquanto tiver aí perdurando essa crise do coronavírus. E você observa claramente que são projetos focados na pessoa física, né? Naquele cidadão, naquele aposentado, servidor público, mas não apenas só isso. Tem também projetos, Luzeno, que estão preocupados, por exemplo, com essa questão das empresas, das microempresas, com foco em quem, por exemplo, contrata, em quem tem que estar tendo que demitir servidor, aliás, funcionário. Um desses projetos focados, por exemplo, para essa questão das microempresas, vale destacar, é do senador aí que está na suplência, o Prisco Bezerra, que é aqui do Ceará, do PDT do Ceará, e a proposta dele é focada nos microempresários e nas microempresas. E o que ele está propondo, Luzeno? Está propondo, por exemplo, que os bancos suspendam a cobrança das faturas de empréstimos dos microempresários individuais e também das microempresas, e bem como também a aplicação de juros e multas devido ao não pagamento desses empréstimos em decorrência dessa questão da calamidade pública que já foi reconhecida pelo Congresso Nacional. A suspensão das cobranças, naturalmente, deve perdurar no mínimo aí por 3 meses ou pelo período da calamidade pública, aquilo que for maior e que seja mais benéfico para o microempresário. E aí a gente percebe claramente que a proposta, que o objetivo desses projetos, não só o do PRIS, como todos os demais aí, como você citou, é para manter as estruturas formais do setor privado, Luzeno, da forma como eles vinham antes do isolamento, garantindo que haja uma rápida retomada da atividade econômica assim que passarem essas medidas restritivas. Naturalmente que para isso precisa de fato dar apoio a essas microempresas, aos pequenos empreendedores. Mas detalhe, Luzeno, não basta aprovar esses projetos, eles precisam ter a sensibilidade dos órgãos governamentais. O que eu quero dizer com isso é que eles precisam se tornar realidade na prática. Porque muito que vem acontecendo aprova-se o projeto, mas ele, na realidade, na ponta, na hora de se colocar em prática, não vira realidade. E aí não dá. Jornalista Beto Almeida, vamos terminando por aqui. Você tem mais alguma informação, Beto, que seja de relevância para os nossos ouvintes e internautas? Bom, Luzeno, tem sim, tem, e essa interessa, inclusive, aos estados, aos governadores, porque diz respeito exatamente àquela proposta que está sendo avaliada por todos os líderes partidários, Luzeno, de ajuda aos estados, ajuda financeira aos estados, no curto prazo, enquanto durar essa pandemia de Covid-19. Na realidade, é o seguinte: qual é a preocupação pelo menos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Ele diz o seguinte, que até quinta-feira vai estar saindo aí uma proposta que seja enxuta, que trate dessa crise para ajudar os estados no curto prazo. Com, por exemplo, o ICMS, tratando, por exemplo, de incentivo para a questão do ICMS para os próximos 3 meses e também disponibilizando linhas de financiamento para os estados no enfrentamento dessa crise. A questão toda é o seguinte, não tem aquela história do Plano Mansueto? O Plano Mansueto, dizendo, é um nome de uma proposta, de um plano para a questão do equilíbrio fiscal para os estados. E ficou conhecido com esse nome por ter sido uma proposta feita pelo secretário do Tesouro Nacional, que é cearense, o Mansueto Almeida.
Então, o Mansueto propôs o seguinte, um programa temporário, de curto prazo, que permite que tanto os estados quanto os municípios sem capacidade de pagamento, ou seja, que estão aí em vias da quebradeira, que esses estados e municípios eles tenham acesso a empréstimos com garantias da União, logicamente, desde que eles façam ajuste fiscal para recuperar suas finanças, e isso num curto prazo aí, até 2022, ele já mostra esses resultados. Só que o Rodrigo Maia diz o seguinte, não, a gente vai cuidar dessa questão, votação do plano Mansueto, mas depois, quando passar essa pandemia, no segundo momento, o que a gente quer agora é coisa emergencial, é para ajudar os estados rapidamente, num curto prazo. E ele disse que até quinta-feira vai ter essas propostas. Então vamos acompanhar isso.